Eu já vou logo falando, esse tutorial é um pouco grande. Recomendo que assistar até o final para aprender o básico, mas assim como tudo na vida você tem que praticar. Só vou incrementar a parte 1. Sempre use referências, principalmente imagens do animal real e desenhos de outros artistas como referência. Estude bem a anatomia do animal que você quer desenhar. Para pegar referências, use o Pinterest. Faça ele seu amigo. O meu só tem tutoriais e desenhos. Me humilhou, vou treinar fazer esses pelos. Uma das maneiras mais fáceis de pintar é usando a varinha mágica, também conhecida como varinha de condão. Crie uma camada e mova ela para baixo da linear art. Use a varinha no cenário depois de selecionar todo o cenário. Inverta a seleção, escolha uma cor que seu personagem. Existem várias maneiras de pinta, mas para esses tipos de desenhos essa é a mais eficiente porque poupa tempo. Lembrando, a line art não pode ter aberturas, senão irá selecionar dentro do personagem e não é isso que a gente quer. Se caso isso aconteça com você, tente achar a abertura e a feche. Próxima ferramenta que você irá utilizar bastante é o recorte, e eu não estou exagerando quando falo que você irá utilizar bastante. O recorte faz com que a camada fique com tipo de seta apontando para a camada onde ele estará baseada. Tudo que for feita nessa camada com o recorte, será cortado na camada principal. Faça os detalhes da pelugem do seu personagem. Lembrando, se for pintá-lo, remova o recorte da camada e feche a abertura. Se ele tiver uma abertura, ele irá pintar toda a camada. Então feche as aberturas, é muito importante essa parte. Pinte tudo com o balde de tinta, para fazer detalhes da pelugem em recorte. Remova o recorte da camada que você quer fazer o detalhe. Crie uma camada com recorte acima da camada que era recorte anteriormente. Use o pincel de aquarela, um pincel que você irá usar bastante, principalmente para fazer sombras. Mescle a camada que é transformar essas camadas em uma só, e transforme ela em camada recorte novamente. Irei fazer as partes mais escuras do pelo dela. Você pode pôr camada de recorte acima de outra camada recorte, elas irão se juntar à camada principal a não recorte, então não tem problema por camada recorte por cima de camada recorte. Sempre quando for fazer um novo detalhe, crie uma nova camada, para ficar mais fácil de consertar erros ou tira um detalhe que não gostou. Crie uma camada sem recorte para fazer os olhos. Crie uma outra camada com recorte para fazer a íris. Pegue a cor mais clara do olho, remova o recorte e vá escurecendo gradativamente. Combinações. Todos os tipos de luzes e sombras são feitas com as combinações. O multiplicado e o adição é os que você mais vai usar, mas sempre teste todos.
Para o detalhe do olho irei usar a adição ele sempre dar brilhor. Para o olho uma certa profundidade, normalmente o adição às vezes deixa claro demais, então diminua um pouco a opacidade, e é por isso que em todos os detalhes crie camadas diferentes, mescle todas as camadas da íris transformando em uma só e coloque a camada da íris como recorte. Para uma maior profundidade embace as laterais dos olhos, pode fazer manualmente ou usa os efeitos desfoque. Para fazer o detalhe do olho, que é a parte um pouco escura, eu utilizo marrom e vou do claro ao mais escuro, e utilize uma combinação ou multiplicação. Lembre de dar o brilho nos olhos. Para fazer sombra, use o pincel aquarela com pouca opacidade. Use a cor roxa bem escura. A cor da sombra depende muito do cenário aonde seu personagem está. Uma das maneiras mais rápidas de pintar a linear art é usar a combinação sobreposição. Corrija as partes que foi pintada errada pela sobreposição. Para isso, você vai duplicar a line art, tira a combinação e apaga só as linhas desejadas. É mais de escolha do artista pintar ou não a linear art. Junte todas as partes do desenho, transforme o desenho em uma camada só. Você irá começar a sombra e fazer efeitos. Eu gosto de usar o Gradient Map com as cores roxa e amarelo porque ele dá luz e sombra ao mesmo tempo. Crie uma camada com combinação adição e faça a luz do sol. O personagem terá luz onde o sol está, como no exemplo na tela, onde o sol bate tem luz, onde o sol não bate é escuro. Dei só uma luz e uma sombra ali, já que esse desenho não tem cenário, e está pronto. Até a parte 3, que será a animação.